Muito bem, bom dia. Começando mais um canal aqui, Papo Reto, pelo site Agora Vale. Hoje, terça-feira, 3 de setembro de 2019. Um assunto muito interessante hoje, nanotecnologia. A tecnologia de manipulação de matéria em nível atômico e moléculas, né? Hoje a gente recebe aqui o Dr. Vladimir Jesus, cientista e pesquisador do INPE na área de nanotecnologia, e também a doutora Liante Yasuda, que é da área de odontologia. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-los. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada por estar aqui presente, ainda com uma sumidade, que é o professor Vladimir, e agradeço muito a Agora Vale. O prazer é todo nosso. Doutor, vamos começar então, o senhor contar um pouquinho da sua trajetória, né, de todo o trabalho desenvolvido nessa área. Bom, eu naturalmente acho que o importante desse programa é mostrar a todos os nossos ouvintes, para que eles percebam, né, a importância da tecnologia, do que eu desenvolvi na parte científica e aquilo que eu consegui passar para a sociedade, né? E eu acho que a doutora Liette é justamente uma testemunha disso, né? Então, a minha formação é em física, né? Me formei em física pela Universidade de São Paulo, e depois eu vim para São José dos Campos, uma cidade realmente que me acolheu de uma forma extremamente aberta, justamente pela tecnologia que isso já tinha. Nós estávamos trabalhando a minha formação na área de física, mais especificamente física molecular, e eu encontrei um projeto aqui em São José muito interessante. Acabei fazendo mestrado e doutorado no ITA, e depois eu fui fazer um pós-doutorado na NASA, nos Estados Unidos, e também no California Institute of Technology, né? Também nos Estados Unidos, na Califórnia. E o meu motivo da escolha de fazer um pós-doutorado nessas instituições foi que eu gostaria de entender um pouquinho melhor por que um projeto de pesquisa americano gera tanto mais riqueza do que um projeto de pesquisa nosso aqui no Brasil. E, naturalmente, por que um brasileiro, trabalhando tanto como nós brasileiros trabalhamos, a gente ganhava tão menos, né, que um americano, às vezes trabalhando até menos do que nós, né, aqui no Brasil. Então eu fui para lá fazer meu pós-doutorado na área aí de física molecular também, voltado para os interesses do INPE, né, aqui em São José dos Campos. Então, chegando lá, eu percebi que lá tinha programas de pesquisa tinham uma ligação muito forte com a sociedade. E essa ligação forte com a sociedade estava diretamente conectado à necessidade de criar novas empresas, criar empresas que peguem tudo aquilo que fazemos no meio acadêmico e levamos para a sociedade. Então, esse foi um dos meus principais objetivos. Naturalmente, o meu principal objetivo era obter resultados científicos do meu trabalho e trazer para o meu país coisas novas, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante, eu diria que eu aprendi lá com os americanos, é que eles fazem de todos os trabalhos acadêmicos, né, um objetivo muito forte para levar à sociedade aquilo que é de melhor na ciência. E também o que eu pude ver lá na NASA é que a área da saúde é uma das áreas que a NASA mais contribui, né? E tem dados impressionantes que um dos projetos mais importantes da NASA não tem nada a ver com a princípio não teria nada a ver com o programa espacial, né? Mas, por exemplo, absorvente feminino, né? Foi um projeto que foi criado na NASA com o propósito, naturalmente, obviamente, o astronauta vai para a Lua, como eles projetaram isso lá na década de 50, e disseram que no final da década de 60 o homem ia pisar a Lua, só que para ir para a Lua e voltar teria que ter cerca de 7 dias e meio para isso, né? E os astronautas iam ter que não iam poder trocar de roupa, naturalmente. Então foi aí que nasceu o famoso absorvente. Mas além do absorvente feminino, essa questão de raio-x, tomografia computadorizada, nessa análise de materiais, ela foi conduzido muito rapidamente para a área da saúde, né? Porque você imagina, o nosso Instituto, o INPE, aqui em São José dos Campos, se a gente desenvolve um satélite e vamos mandar para o espaço,
esse satélite vai nos custar algumas dezenas de milhões de dólares, se não centenas de milhões de dólares, e se der algum problema lá, eu não tenho como mandar um mecânico para consertar um cientista para consertar esse satélite. Então nós temos que desenvolver aqui os melhores materiais, nós temos que desenvolver os melhores processos de gestão, os melhores processos de controle da qualidade, né? E tudo isso é naturalmente, você imaginar em saúde, como é o caso da doutora Liette aqui do nosso lado, se ela vai fazer uma cirurgia na boca de um paciente, se ela não estiver contando com os melhores materiais, com a melhor controle da qualidade desses materiais, ela pode eventualmente trazer problemas para um paciente dela da mesma forma como a NASA poderia trazer, ou o nosso instituto, o INPE aqui em São José dos Campos, poderia trazer se a gente não tiver os melhores materiais, se não tiver os melhores sistemas de controle de qualidade. Então, com isso, o meu retorno, né, dos Estados Unidos foi no sentido de trazer essa contribuição ao INPE, e eu sempre acreditei que o INPE, uma vez trazendo essa contribuição ao INPE, eu estaria dando uma contribuição à nossa sociedade. Então, daí evoluiu, o projeto evoluiu, todos os diretores do INPE me apoiaram incondicionalmente os meus projetos na área, não só espacial, como também, e aí sim, os projetos que eu abri para as outras áreas, né? Não só para a área da saúde, mas também para a área de pesquisa, para a área de metalurgia, né, para outras áreas muito interessantes. Agora, o da saúde, eu priorizei o projeto para a área da saúde, utilizando toda a nossa tecnologia desenvolvida para o INPE, porque a área da saúde eu entendi e vi isso lá na NASA, que era uma das áreas prioritárias, né, de pesquisa da NASA também. Então, esse foi o meu trabalho que eu fiz, e hoje eu vejo que deu certo, porque apesar das nossas dificuldades, das nossas crises, nossos vai e volta, eu diria que esse projeto ficou, na área da saúde ficou, e ele permaneceu, resistiu a todo esse período de crise no nosso país, e eu creio que agora nós estamos numa fase realmente de alavancar essa área da saúde. E por que eu escolhi a área da odontologia, que eu acredito que a doutora Liette vai poder falar um pouquinho melhor do que eu, para iniciar esse projeto? Na verdade, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu verifiquei, eu sou pesquisador da área física molecular, mas acabei entrando na área de materiais, física de materiais, física de superfície, porque entendemos o seguinte: um material, às vezes como aço inox, como titânio, às vezes tem propriedades muito pobres do ponto de vista de dureza, de resistir à corrosão química, de aplicação na área da saúde, etc. Quando a gente coloca um revestimento sobre esse material, um revestimento que é duro, um revestimento que tem compatibilidade biológica, que tem um baixo coeficiente de atrito, né, que é bactericida, então esse material com propriedades pobres, ele se transforma, um simples fato de você colocar um revestimento, ele se transforma num material extremamente rico, né? Então, o que eu trouxe e que faço hoje no INPE é que desenvolvemos lubrificantes sólidos, sistemas de condução de calor extremamente rápido. E como foi feito isso? Com um material chamado diamante, né? Hoje eu sou um pesquisador, temos uma equipe grande no Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE em São José dos Campos, onde nós trabalhamos com o desenvolvimento de diamante policristalino, monocristalino, diamante amorfo, né, que é o DLC, o Diamond Like Carbon. E com esses materiais nós desenvolvemos lubrificantes sólidos, sistema de condução de calor extremamente rápido, porque o diamante, além de ser um material muito duro, biologicamente compatível, com propriedades até bactericida, ele é também um material que tem uma condução térmica 5 vezes superior ao cobre. Então ele tem aplicações tecnológicas muito grandes e que também favorece a área da saúde. E aí, durante esse trabalho de pesquisa no INPE, eu verifiquei que a área da odontologia, por exemplo, vem trazendo uma tecnologia já quase que secular, né, desde a década de 40, que é uma rotação que vai lá e tem que
botar uma rotação no dente, isso dói, precisa de uma anestesia, faz um barulho terrível, né? E isso causa trauma em crianças e assim por diante. E aí nós percebemos que se eu colocar esse diamante, que eu faço sinteticamente no laboratório do INPE, hoje o INPE tem um dos maiores grupos de pesquisa nessa área de diamante do mundo, né? E eu verifiquei que era possível a gente, ao invés de termos a broca tradicional de rotação, com o nosso diamante extremamente aderente numa haste metálica, ele poderia resistir à ação do ultrassom e utilizar o ultrassom como um equipamento para fazer tratamento dentário em todas as especialidades. Justamente, eu queria perguntar, esse era o meu sonho. Equipamento novo, então substitui o motorzinho tradicional do dentista? Opa, substitui muito. Aquele barulhinho do motor e a desvantagem do motor na realidade, além do barulho, tem um jato de água que incomoda muito. Eu sou odontopediatra, trabalho na área de odontopediatria e odontologia para bebês. Não é nem um depoimento, é um reconhecimento ao trabalho do professor Vladimir, que na realidade eu digo para ele, hoje não, desde 2003, eu não trabalho no consultório sem utilizar as pontas CV-dentos com o ultrassom. E eu fico muito triste das pessoas não entenderem, não conhecerem, não valorizarem essa tecnologia. Talvez por ser nacional, é uma cultura nossa, as pessoas já, mas o que é isso, como funciona? Na odontopediatria eu tenho uma vantagem enorme, veja, o equipamento não faz o barulho da alta rotação, não tem aquele jato de spray que incomoda muito. 90% dos casos eu não preciso dar uma anestesia no paciente, que se eu fosse usar um motor de alta rotação eu teria que dar, porque ele é um equipamento de ultrassom, o professor explicou, ele não causa pressão hidrostática nos túbulos dentinários, então não ocorre essa transmissão da dor. Então eu consigo fazer esse tratamento com muito mais facilidade. As pontas que ele desenvolveu, porque quando é um motor de alta rotação, ele gira e você mal consegue colocar aquela caneta, aquela broca, aquele motor horrível na boca do paciente. As pontas são anguladas em vários. Se eu chegar hoje para ele e falar, professor, para chegar um acesso no último dente, na última face, ele vai lá, estuda e faz uma angulação que com o ultrassom nós conseguimos fazer esse preparo, essa remoção da cárie. Então, isso vem ao encontro do que a odontopediatria faz hoje. São preparos minimamente invasivos. Antigamente você tinha uma cárie pequena e um buraco enorme, eu não sei o que era pior, a cárie ou a ação do dentista. Hoje em dia nós temos materiais adesivos e com essa inovação tecnológica que o professor Vladimir assim, foi brilhante em desenvolver, os preparos são minimamente invasivos. Se eu tenho, como eu brinco, não é uma criança brava, uma criança. Se essa criança se mexe, encosta a língua nessa ponta, não corta tecidos moles. Então, assim, para o condicionamento psicológico, principalmente em crianças que já têm medo do motorzinho, eu começo mostrando para a criança e colocando essa ponta em funcionamento no dedo dela. Ela acha legal, nossa, faz cosquinha, mas não acontece nada. Então, assim, é impossível viver hoje num consultório, principalmente de odontopediatria, mas em todas as áreas, né, professor? Porque tem pontas para limpeza, para ortodontia. Não, é impossível viver sem isso. E o que eu mais me orgulho é uma tecnologia brasileira, do Vale do Paraíba, nasceu aqui, ó, dessa cabeça em São José dos Campos. Nossa, eu fico assim, eu fico orgulhosa de ter isso aqui. Eu acho que é impressionante que já está sendo exportado, usado na Europa, Estados Unidos já está indo. Nossa, olha, não é gostoso de ter isso? A gente vai importar um equipamento de laser, um equipamento complicado, de alto custo. Se eu precisar trabalhar dentro de uma UTI infantil, o equipamento é portátil, eu vou lá e resolvo isso. De uma UTI adulta, vai lá e usa o equipamento. É fantástico.
Doutora, me deu um gancho aqui para outra pergunta para o professor, para o mestre Vladimir. Professor, o Brasil, então, como é que o senhor vê o Brasil comparado com o mundo, né, nessa tecnologia? Hoje, nessa tecnologia específica, nós somos o mais avançado do mundo, né? Temos patente, né? Inclusive, você veja, quando eu iniciei esse trabalho no INPE, lá em 1998, nós ganhamos o prêmio de melhor patente do Brasil, que foi o prêmio governador Mário Covas. Em 2003, ele foi considerado o melhor produto inovador, eleito pela FINEP também. E em 2011, aí sim, mais especificamente, esse do ultrassom, que a doutora Liette acabou de falar, ele ganhou o prêmio de melhor invento do mundo, né, dado pela WIPO, né, World International Patent Organization. E de forma que é um reconhecimento mundial de que nós temos realmente a melhor tecnologia hoje da odontologia do mundo. Então nós começamos a exportar, nós temos hoje, falando especificamente da empresa, alguns representantes no exterior, na Europa especificamente, né? Onde a odontologia ela é muito, muito parecida, digamos, mais parecida com a nossa aqui, né? Mas nós temos hoje os grandes profissionais na área de odontologia são brasileiros. Então, essa foi um dos motivos da qual eu escolhi, né? E tive a grata satisfação de conhecer a doutora Liette lá em 2003, quando nós fizemos o primeiro lançamento. Infelizmente, nosso país entrou realmente num problema de crise nessa área de inovação, da qual nós sofremos um pouco, mas eu insisti, e muitos dentistas, como, né, a doutora Liette, continuou, e então o projeto continuou, e eu diria que de uns 2 anos para cá nós retomamos essa curva ascendente, e estamos agora na Europa. Nós vamos procurar também já para os Estados Unidos levar essa nossa tecnologia, porque ela é uma tecnologia única realmente no mundo, é a única empresa no mundo que fabrica essa tecnologia para a área odontologia, e estamos agora entrando também na área médica também, porque não só a cirurgia voltada para a área de odontologia, né, doutora Liette, mas também voltada para a área médica, é perfeitamente possível de se utilizar a tecnologia do ultrassom. Bom, mestre, o seu foco em pesquisa e aplicação na engenharia de materiais e metalúrgica, né? Podemos dizer, então, que a indústria 4.0 vai ser uma das maiores beneficiadas com essa tecnologia? Olha, tem essa componente também, sem dúvida. Hoje em dia nós temos que pensar na indústria 4.0. Hoje, a gente pensar desde você imaginar a internet das coisas, né, que já é uma realidade, as coisas já estão começando a acontecer. Obviamente que a nossa tecnologia também vai dar uma bruta de uma contribuição nessa área. E como eu disse, olha, numa palestra, eu digo sempre em minhas palestras que meu sonho é pegar essa tecnologia, colocar na boca de cada ser humano que existe hoje na face da Terra e dos seres humanos que vão nascer dentro dos próximos 100 anos. Isso é produzido pela CVD Vale. É CVD Vale em São José dos Campos. Vou fazer do seu sonho o meu também, professor. Muito obrigada. E a empresa CVD Vale nasceu justamente de um spin-off do INPE, que foi uma instituição que, apesar da crise que a gente vive hoje no nosso instituto, devido à diminuição, né, dos nossos número de pesquisadores e servidores, né, nós estamos hoje pela metade em relação ao que era, digamos, há 20 anos atrás, mas o INPE sempre foi uma instituição que ajudou nesse processo de inovação tecnológica. Então eu pude realmente abrir os meus laboratórios para as outras áreas que não somente a espacial, e criamos então a empresa CVD Vale, que é um spin-off de uma área tão inovadora que é a área de diamante. Hoje a empresa faz diamante não só para a área de odontologia, mas também para a área da metalurgia, para a área da medicina. Nós estamos revestindo, fazendo coatings, né? Coatings bactericidas, a princípio nós queremos atender toda a área da odontologia e toda a área da medicina também. No Vale do Paraíba, por enquanto é só a doutora Liette beneficiada com esse novo aparelho, não? Olha, eu acredito que tenha mais colegas, inclusive desde 2003
muitos colegas me ligavam de Guará, Aparecida, os colegas, olha, mas a senhora usa isso funciona mesmo, que é o que eu digo. Existe uma restrição, nós somos formados na faculdade 4 anos com um motorzinho de alta rotação na mão, então as pessoas se perguntam, isso funciona, isso vai dar certo? Foi a pergunta que eu também fiz, só que eu fui lá pesquisar, conversar com o professor Vladimir na época, eu vou para congressos, fui no congresso americano, e eu falei, não existe nada melhor, mais eficiente, um custo-benefício melhor do que esse equipamento. Então, realmente, assim, os colegas questionam, mas os que começam a utilizar não vivem mais sem ele. Acho que eu posso pegar até um gancho aqui na observação da doutora Liette. Hoje nós temos, além da doutora Liette como colaboradora, no sentido de mostrar a tecnologia in situ, né, na boca de um paciente, onde ela pega depoimento de uma criança, onde fala para ela que, nossa, não dói, mas o que é isso que não dói, que não tem barulho, mas que faz cosquinha, né? É muito engraçado a declaração, por exemplo, das crianças, que é, por exemplo, a área da doutora Liette, né, odontopediatria. Mas hoje nós temos no nosso portfólio, nós temos pelo menos acho que uns 30 dos grandes dentistas do nosso país, inclusive não só nacionais, que são dentistas que dão palestra no exterior, onde eles conseguiram desenvolver novas técnicas de fazer preparos, né? Não só nessa área direta que a doutora Liette trabalha, que provoca a dor, né, de imediato, mas em outras que precisam de cirurgias mesmo, onde fazem corretivas, estéticas, né? Tudo dá para aplicar com a nossa tecnologia. Nós temos hoje doutores da área da odontologia de primeiríssima, né, de topo mesmo, não só no Brasil como no exterior, dão palestras. Aliás, esses dentistas estão nos ajudando, inclusive, a dar palestras no exterior, falando da tecnologia, né, que nasceu no Brasil, né, e exemplos como esse que a doutora Liette cita, onde ela se coloca no centro da odontopediatria, porque eu acho que a odontopediatria é uma das áreas que mais se beneficia, porque, né, uma criança, se ela vem de um trauma, ela então consegue eliminar o trauma. Se ela não tem trauma, ela não terá mais o trauma, né? É assim que a gente avalia. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que agora nós estamos numa curva ascendente para não ter mais retorno de fato e a gente evoluir e dar uma contribuição para a área da saúde, que é o meu sonho, de ter realmente o trabalho do INPE, né, e estar no meio de toda a sociedade. Falando dessa tecnologia na área de saúde, além da odontologia, por exemplo, aonde o senhor pretende focar? Bom, como eu já disse, na área da medicina, seguramente, né, porque nós já temos hoje médicos testando a nossa tecnologia, por exemplo, a cirurgia de rinoplastia. Por exemplo, você imaginar, o que é muito importante, né, é que, como a doutora Liette já disse, não dói. Então, a tecnologia do ultrassom, você imagina que uma pontinha apenas vibrando, cerca de 32 mil vezes por segundo, num ponto, ela não causa a dor. Se você põe no tecido mole, o tecido mole absorve. Então, uma vantagem dessa tecnologia é que se você está cortando um tecido duro, por exemplo, um dente, e você chega numa área mole, na gengiva, numa membrana, num nervo, ele não corta. Então você não transmite a dor e te dá uma sensação de mais segurança, né, para o dentista e também para o paciente. E na área médica é a mesma coisa. Se nós estamos desenvolvendo agora toda a tecnologia para corte ósseo e toda a cirurgia que você vai fazer, seja em ortopedia, seja na área bucomaxilar, né, para fazer implantodontia, seja na área, por exemplo, de uma cirurgia, uma neurocirurgia, onde você vai cortar o crânio, né, e você não pode, de forma alguma, cortar a membrana embaixo, né, que você vai cortar, então, a parte do cérebro mole, né? Você não corta, então o cirurgião vai ter uma ferramenta onde dá mais segurança. Ele vai cortar a parte dura, que é o osso, mas quando ele chegar na parte mole, ele sabe e não vai cortar.
Então, isso vai estar trazendo já uma revolução muito grande para a área de cirurgia médica também. E aí pode expandir para a área de colunas, que é uma região de muita sensibilidade, né? Então, todo cirurgião dentista, hoje nós já, cirurgião dentista e médicos, né? Nós já estão trabalhando já nessa área conosco, fazendo os testes experimentais. Isso que a doutora Liette fez lá em 2003, né? Hoje nós estamos fazendo também com a medicina e já encontrando médicos como a doutora Liette, empolgado, né? Para fazer com que essa tecnologia... O pós-operatório é muito melhor do que as técnicas tradicionais. Como no nosso caso, o preparo em si, porque se você olha aquela broquinha do dentista, parece que ela está em ótimas condições, se fosse esse microfone aqui. Só que em 3 preparos, aquilo é uma haste como se tivesse colado o diamante. Vai se perdendo, então o preparo não fica regular. Microscopicamente, nós acabamos estragando, vamos dizer assim, um tecido remanescente, um tecido sadio. Com essas pontas, esse diamante sintético, quando eu falo, o professor me corrige, o diamante CVD, ele tem uma regularidade. Então, o preparo é muito conservador e menos agressivo. E é uma pedra única, é uma pedra única. É uma pedra única de diamante. A gente não coloca em contato o tecido humano com a parte metálica da haste, porque é uma pedra única de diamante e pelo fato de ser uma pedra única de diamante, ela é muito mais durável, né? Como a doutora Liette disse. Uma tecnologia anterior, ela usa 3 vezes e a princípio já teria que descartar uma ponta. E a princípio ninguém descarta. Nem o próprio dentista tem ideia que aquilo já se perdeu. Pergunte ao seu dentista quanto tempo você está esterilizando e usando essa broca de alta rotação. Isso. Então, é um cuidado que as pessoas esquecem, mas os resultados também estão aí. Exatamente, é um problema inerente à tecnologia antiga, né? A nossa, ele não realmente não entra você não coloca o metal em contato com o tecido. E isso diminui a quantidade de debris que se forma, né? E o pós-operatório, eventualmente, se fica alguma sujeira metálica, o pós-cirúrgico é mais complicado, né? Do retorno, e então tem tudo isso. Além dessa área, nós estamos também trabalhando com coachings de instrumentais, né? Tanto para a odontologia como também para a área da medicina. Hoje nós conseguimos colocar diamante numa bandeja, né? Conseguimos, né, colocar diamante numa tesoura, num instrumento cirúrgico que, digamos, o profissional da área da saúde usa no dia a dia. Então ele pode usar um sistema que ele se limpa muito mais fácil, bactericida, tem um coeficiente de atrito muito mais baixo, né? E ele pode fazer uso dessa tecnologia simplesmente e por um custo que eu diria hoje, bom, a doutora Liette pode até dizer, no caso específico dela, não é mais caro do que a convencional. Não, o custo-benefício do equipamento das pontas justifica toda essa inovação tecnológica. Porque assim, se você for adquirir as brocas, por exemplo, de alta rotação, como deveriam ser, o custo é muito mais alto do que essas pontas. E eu parabenizo a sua empresa, o professor, dessa abertura, porque, por exemplo, nós dentistas, se eu falar para ele, como eu já falei, né? Eu falei, professor, poderia fazer uma ponta assim, para o acabamento? Hoje ele tem capacidade na empresa dele de, como ele falou, fazer uma angulação, passa por todos os testes, olha, isso pode na tal potência, é muito bom. Fantástico esse tema, essa reportagem está sendo para mim uma coisa muito boa, porque a gente ouve falar muito em nanotecnologia, mas não sabe onde ela é aplicada no dia a dia, né? E agora no caso da odontologia, por exemplo, interessantíssimo esse assunto, né? Nós temos, exatamente, nanotecnologia, hoje, né, tudo que é nanoestrutura, né, ela traz umas propriedades melhoradas. Por exemplo, quando eu falo de obter uma pedra única de diamante numa pontinha de uma haste, né, como a odontologia usa, como a doutora Liette já citou, isso é uma estrutura em nanoescala.
E dessa forma, nós conseguimos ter um controle maior e uma efetividade melhor de uso. Então, a nanotecnologia, ela chegou em escala, isso realmente não tem fim, e a gente consegue controlar o processo de crescimento de diamante, né? In situ, lá dentro dos nossos reatores na empresa, dentro do nosso instituto, de uma forma absolutamente precisa, né? E isso graças a todo esse processo de desenvolvimento em nanotecnologias e, enfim, como que a gente faz para obter uma nanopartícula, né, crescendo uma em cima da outra, todas ligadinhas, formando um material, uma pedra única de diamante, né? É o nome do terceiro milênio, né? Nanotecnologia, né? Nanotecnologia, isso sem dúvida nenhuma, hoje, e essa nanotecnologia está bem dentro também dessa área que eu falei para vocês, que é de revestimento de materiais. Então, você tem um material que ele é pobre, né, muito pobre, por exemplo, não dá para fazer a odontologia com ultrassom se não tiver o diamante, porque o metal ele é bem mais mole do que o esmalte do dente, né? Então, o metal ele não vai conseguir fazer um tratamento dentário. Aí a gente coloca um diamante numa haste metálica, que é um material extremamente mole, né, com propriedades mecânicas muito pobres, e ele vira uma haste, um material com propriedades extremamente ricas, né? Essa é a vantagem. Então, você pegar uma coisa, a princípio, muito pobre e transformar ela em algo extremamente rico. Isso, naturalmente, é uma fase dos nossos estudos na nanotecnologia extremamente importante. Nós estamos trabalhando com materiais super duros, né, que são os diamantes, né, policristalino, monicristalino, diamante amorfo, que é a nossa especialidade hoje. Sem dúvida nenhuma, é uma das áreas assim mais de maior penetração, né, na sociedade. Tudo tem nanotecnologia. Isso é um tema que daria 10, 20, 30 reportagens, né? Com certeza. Além de tudo isso que nós estamos fazendo para a área médica e odontológica, nós temos hoje na área de projetos, né, dentro do Instituto, que nós queremos passar também para a indústria, na área de cura de câncer, produção de nanopartículas com funcionalização, onde a gente coloca determinadas moléculas, né, que vão atacar uma célula doente. Então, como o diamante é um material biocompatível, nós estamos testando produzindo nanopartículas de diamante para funcionar como um entregador de drogas, né, e a gente estudar essa parte do diagnóstico e da cura do câncer. Essa é uma outra área da ciência que nós estamos entrando. Hoje estou orientando algumas pós-doc e alunos, né, nessa área, que é uma contribuição também da área espacial, que é o INPE está lá, e na área médica hoje nós temos muitos trabalhos nessa área, né, na área. O Agora recebeu com muito prazer hoje o físico Dr. Vladimir Jesus, a doutora Liette Yasuda, né? Nossa, para mim foi um assunto muito interessante, eu acho que tenho certeza que os internautas também gostaram muito. Alguma consideração final, a doutora, o senhor? Olha, eu tenho uma consideração final. Eu vou tomar a liberdade, em nome da odontologia brasileira e mundial, de fazer um agradecimento ao professor Vladimir, sim, com tantas áreas para ele desenvolver a pesquisa. Para nós, nossa, é um projeto maravilhoso, uma inovação científica que transforma os nossos protocolos de atendimento. Sabe, os nossos pacientes também agradecem, então eu vou fazer isso publicamente, porque, como eu digo e já falei, me orgulho e nós temos que agradecer, porque sem essa tecnologia nós não estaríamos onde estamos. E um dia todas as bocas estarão com essa tecnologia. Não tem mais por que ouvir aquele barulhinho que todo mundo fala em dentista, fala e aquele jato de água horroroso e aquela dor que já é inerente a isso. Tá bom? Eu posso fazer então uma consideração final? Sem dúvida nenhuma, né? Eu agradeço muito a doutora Liette pelas palavras muito
bem colocadas, muito dóceis, né, com respeito à tecnologia. Eu posso dizer a você, doutora Eliette, que nós vamos continuar nesse trabalho junto com a odontologia, que não termina aqui, né? Como ela disse, nós vamos precisar de muito mais pontas, com muito mais angulações, com mais espessa, menos espessa, etc. E nós vamos continuar atendendo, sem dúvida nenhuma, a odontologia. Além disso, nós, como eu falei, estamos entrando na área da odontologia, da área da medicina. Agora, o que é muito importante dizer num programa aberto como esse de vocês, né, na qual eu agradeço enormemente por poder estar aqui consumindo esse vosso tempo, é que nós hoje, né, no nosso país, algumas instituições muito importantes que têm nos ajudado muito, não só dentro da instituição, mas como também na empresa, e citando elas aqui, como a FAPESP, o CNPq, a CAPES, FINEP e BNDES, né, na qual nos ajudou a conduzir esse projeto, ainda que num estado de crise, e essas instituições manter esse projeto e naturalmente me ajudou muito a permanecer num estado de não desistência, né? Não desista nunca, né? A gente costuma dizer que os fracos eles nem começam, os medianos nunca terminam e os fortes nunca desistem. Eu acho que é isso que eu tenho que transmitir, essa palavra final, e agradecer enormemente à comunidade odontológica pela assimilação dessa tecnologia, que agora eu noto que realmente está começando a crescer. E eu acredito que tanto a odontologia como a medicina poderá ser, sim, as duas principais áreas beneficiárias da tecnologia espacial, mais especificamente nessa área de materiais superduros, de diamantes sintéticos. Eu agradeço novamente, né, a doutora Eliette aqui do nosso lado, a vocês por essa oportunidade de poder falar aqui abertamente ao público do nosso país. Nós é que agradecemos aos nossos convidados por um assunto tão interessante, tão esclarecedor como esse, e deixamos aí um convite com a Stephanie Ramos, a jornalista, que vai tocar as próximas entrevistas aí ao longo da semana. Obrigado, um abraço a todos.